Senhor Henriques, bom dia. Muito bom dia, sim, senhor jornalista. Por favor, a apresentação à primeira pessoa. Eu sei pouco da sua dimensão formativa, por favor. Na verdade, eu sou o Antônio Henrique, natural do Kwanza Norte, os pais do Bailundo e trabalho e resido em Malães. Que, na verdade, boa parte da minha vida também está dividida entre Malães e Luanda, mas posso assim dizer que resido mesmo em Malães. Quanto à formação, eu sou bacharel em Pedagogia pelo Instituto Superior Dom Bosco, e que nela também concluí a licenciatura em Filosofia e que posteriormente dei o meu procedimento de formação, fiz o mestrado em Governação e Gestão Pública pela Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto, Centro de Pesquisa em Política Pública e Governação Local. Portanto, também fiz um outro mestrado pela FUNIBER, isso pela Universidade Atlântica Europeia, Santander, em Espanha, que é o mestrado em Direito, na especialidade de Direito Constitucional, Direito Internacional Público e Direitos Humanos. Portanto, estou a dar procedimento, sou doutorando em Direito Econômico e das Empresas, que nesse momento estou na fase da dissertação, ou melhor, da tese. E pronto, acho que é o suficiente. Também Sim. professor, professor universitário da Universidade Piaget e também do Instituto Superior Dom Cardeal do Nascimento, em Malães, mas sou funcionário público do ensino geral, professor de filosofia da escola Liceu Gengambande, sim, em Cangandala. Que bom. O Observatório da Imprensa de Angola tem como proposta de tema União Cívica e Revolução. Qual é o vosso olhar inicial? Portanto, olhando para esse assunto, gostaria de dizer que falar da União Cívica pode ser um fator essencial para as mudanças estruturais. Mudanças essas que em Angola, na verdade, olhamos para aquilo que os movimentos sociais e os ativistas, na verdade, têm desempenhado um grande papel e que esses mesmos movimentos têm feito grandes denúncias de injustiça e também têm ajudado naquilo que é a mobilização popular. Como é que olha a situação socioeconômica do país? Faz sentido a necessidade de uma revolução? Olhando para aquilo que são a situação socioeconômica de Angola, na verdade, Angola enfrenta grandes desafios significativos, incluindo uma taxa de desemprego elevada, e acho que não faz sentido, olhando para aquilo que são os recursos que Angola tem, era necessário que o sistema pudesse fazer uma distribuição equitativa daquilo que são as produções feitas em Angola. Mas olhando a situação econômica, faz sentido uma revolução social, que os movimentos sociais possam unir-se no sentido de mudarmos o quadro? Portanto, isso faz sim, de facto faz sentido. Faz sentido porque, olhando para aquilo que é a questão ligada aos recursos, dizendo, né, sobre recursos que nós temos, que a gente explora, acho que faz sentido fazer uma revolução, porque não vemos uma distribuição equitativa à população. Era necessário que se fizesse que se faça, né, essa revolução para mudança de paradigma. De facto. Há quem diga que as eleições nos regimes ditatoriais, as eleições, até os meios de comunicação sociais, os órgãos eleitorais constituem-se como instrumentos de manutenção do poder. Qual é o vosso olhar? Portanto, quanto às eleições de regime ditatorial, eu gostaria de dizer em particular, ao meu entendimento, que em regimes autoritários as eleições podem ser vistas como um mero formalismo. Portanto, onde a imprensa e os órgãos eleitorais são usados para manter o poder. Nesse caso, em Angola, há relatos de manipulação do sistema eleitoral para favorecer o partido dominante, nesse caso nós sabemos, o MPLA. A falta de transparência e a ausência de eleições autárquicas são fatores que levantam dúvidas sobre a legitimidade do processo democrático. De verdade,
dando o procedimento desse elemento, podemos dizer que esse regime cria grandes entraves e as eleições são realizadas como um mero formalismo, simplesmente. E como é que, na vossa análise, no vosso olhar, na vossa visão filosófica, como é que se pode construir uma consciência cívica para que essa revolução seja efetiva, seja real, que seja execuível? A construção da consciência coletiva para a desconstrução da própria ditadura, digo assim, passa por uma educação política, em primeira instância. E, em segunda instância, vai passar também por aquilo que é uma mobilização social. Devemos usar as redes sociais e fazer uma denúncia internacional. Voltando para o assunto sobre o aspecto da educação política, é necessário que devemos informar a população sobre os seus direitos e deveres. Aqui ficaria sobre o ponto de vista da educação política. Quanto à mobilização social, devemos organizar os protestos e debates políticos. Apesar que temos tido vários impedimentos por intermédio de algumas instituições. Nós vimos, por exemplo, a Ordem dos Advogados queria levantar um debate sobre o pacote legislativo, que é a proposta que vai ser debatido, mas precisamos dessa mobilização. Quanto às redes sociais, vamos procurar divulgar informações e conectar a próprias atividades dessa mesma mobilização. E quanto às denúncias internacionais, acho que devemos levar os casos de repressão para organizações internacionais, né? Muitos casos de repressão, nós vimos várias manifestações que muita gente são reprimida, não há essa liberdade de expressão, que posso assim dizer que tem criado uma grande inconstitucionalidade material no que diz respeito à violação do artigo 40 e 47, que são a repressão, que é a manifestação, na verdade, dá esse direito, mas que as pessoas não usufruem desse próprio direito, né? Na visão filosófica, acho que precisamos criar essa mobilização, educar a consciência política da população e usando várias denúncias internacionais. E como é que olha o perfil dos cristãos diante das injustiças sociais, as injustiças políticas, a corrupção política e eleitoral? Como é que olha o perfil dos cristãos? Será que os cristãos têm vindo a condicionar? Ser cristão é simplesmente observar aquilo que são as injustiças sociais? Olhando para a nossa sociedade, não é? Existem determinadas, posso assim dizer, religiões, né? Existem determinadas religiões que têm se batido naquilo que é as injustiças sociais que têm havido na nossa sociedade. Mas existem aquelas que, na verdade, também estão promíscuas, ou melhor, vivem numa promiscuidade com o próprio regime, onde defendem categoricamente com unhas e dentes, e acredito que tenham tido suas benesses, mas, na verdade, ser cristão não pode se compadecer com as injustiças, porque o cristianismo enfatiza propriamente a justiça e a defesa dos mais vulneráveis. Os líderes religiosos têm um papel crucial na denúncia de abusos e na promoção da equidade social. Em Angola, por exemplo, há bispos que incentivam os cristãos a serem sal da terra e luz do mundo, influenciando positivamente a realidade política e social. Voltando ainda à questão da união cívica eleitoral, com a questão do combate à ditadura, o que é que se pode reforçar, como se pode combater a ditadura? Como já disse, né, o combate à ditadura passa sob o ponto de vista e fundamentalmente naquilo que é a desobediência social. Ou melhor, primeiro aspecto é a desobediência civil. O que quer dizer isso de desobediência civil? A desobediência civil vai consistir na recusa pacífica em obedecer leis injustas. Também o segundo aspecto é a pressão internacional, como já frisei há pouco, né? Devemos expor violações de direitos humanos para organizações globais e procurar o fortalecimento da oposição, nesse caso, apoiar partidos e movimentos que buscam mudanças estruturais. E, por fim, mobilização popular, que são os protestos e campanhas de conscientização, né? Essas são alguns caminhos possíveis que nós podemos utilizar para poder, assim, combater a ditadura.
quer fazer referência à necessidade de como a sociedade civil, as formas de resistência popular? As formas de resistência popular temos primeiro, em primeira instância, as grandes manifestações, né? Procurar manifestar constantemente, né? Sim, já nos falou da denúncia internacional, a necessidade do uso das redes sociais, a mobilização pacífica. Não sei se pode explicar-nos melhor quanto à mobilização pacífica. Ok. Quanto à mobilização pacífica, podemos falar que os movimentos sociais e protestos organizados têm sido usados para pressionar mudanças. Nesse caso, as denúncias internacionais, né, vamos procurar ver que os ativistas angolanos têm levado suas reivindicações para fóruns internacionais, como manifestações em Genebra, por exemplo, e uso de redes sociais. Portanto, esse uso de redes sociais, como já disse, a internet tem sido uma ferramenta poderosa para divulgar informações e organizações, essas ações de resistência. Como já o disse, não é? Que é necessário mesmo uma mobilização pacífica para procurarmos mudar esse sistema. Eu não sei, quase a fechar a nossa comunicação, não sei se quer elencar outros elementos a fechar. Pronto, na verdade, ao meu ver, o outro elemento que poderia fechar, poderia dizer aqui o uso de leis para a luta pela liberdade. Mesmo dentro de um sistema que favorece o governo, algumas leis podem ser usadas para promover mudanças, como direitos constitucionais. Esse direito constitucional vai consistir para garantir certos direitos fundamentais que podem ser usados para contestar os abusos. Outra questão é ligada à legislação sobre liberdade de expressão, né? Portanto, é preciso que a população tenha conhecimento para poder ser utilizada para reivindicar espaços para críticas e debates políticos. E, por fim, são protestos de ativistas, né? Claro que algumas leis internacionais podem ser invocadas para proteger defensores dos direitos humanos. E, portanto, também informar, ou melhor, para poder dar uma alerta ou um conselho que a juventude angolana não podemos olhar o ativismo como uma forma de oportunismo, não é? Precisamos simplesmente olhar para aquilo que são olhando para aquilo que posso dizer, olhar o país com olhar patriótico, né? Para assim podermos acabar com essa ditadura. E como é que olha, por exemplo, o perfil dos partidos da oposição? São credíveis, não são credíveis? Vale a pena confiar nessa oposição? Como é que olha o perfil da oposição, os partidos políticos da oposição? Como dizia a princípio, na verdade, por conta da dependência financeira, a oposição tem estado sufocada. Portanto, a dependência financeira da oposição em relação ao governo pode limitar sua capacidade de contestação. No entanto, a alternativa vai incluir o financiamento independente. É preciso que busquemos apoio de doadores privados e organizações internacionais. E também que haja uma mobilização popular, que é criar campanha de arrecadação de fundos entre cidadãos que apoiam a causa. A pressão por reformas também, exigir mudanças na legislação para garantir maior autonomia financeira dos partidos políticos. Portanto, por conta dessa dependência financeira, os partidos não têm quase manobra para poder procurar forma de alternância, porque eles dependem totalmente do Mas há quem diga que o apoio externo pode proporcionar ingerência e amanhã descambarmos num novo conflito. As ingerências externas podem pode alterar a situação sociopolítica da Angola. Pronto, na verdade, isso também seria um dos fatores que poderia intervir, mas pode ser uma das formas, e que a melhor forma seria mesmo a mobilização popular. Quer dizer que se todos nós pudermos nos mobilizar e
ajudar a financiar os partidos da oposição para poder criar uma grande frente contra o sistema, acho que seria a melhor forma. Claro que as ingerências sempre existirão e temos que ter cautela, né? Temos que olhar quais são as instituições que nos podem ajudar a poder financiar. Claro, eu na verdade não faço parte de nenhum partido político, mas falo aqui como angolano e cidadão que eu sou, que eu sinto, né, que é só para nós olharmos que temos uma história totalmente conturbada, olhando para a futura comemoração de 50 anos da independência, né? Claro, estamos a olhar uma distorção da história, uma vez que se a independência tem os pais da independência, mas os pais da independência, alguns não serão condecorados ou não foram. Não sei como é que vai se explicar essa comemoração de 50 anos de independência. Retira o sentido da união nacional. Exatamente. Retira o sentido da união nacional, retira o sentido daquilo que é a reconciliação nacional. Exato. Porque nós precisamos rever, né, as nossas políticas. Por exemplo, eu sempre tenho dito que precisamos reiniciar o país. Precisamos sentar e analisar que país nós queremos. Somente a partir do momento que começamos a analisar que país nós queremos, ali começaremos a caminhar para aquilo que é a reconciliação nacional. Okay. Nosso muito obrigado pela disponibilidade.